crianças, tudo bom? Eu sou a Ana Celina, estou aqui mais uma vez para uma aula do Famílias e Direitos Humanos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acidentes domésticos. Vocês sabem o que são acidentes domésticos? Acidentes domésticos são aqueles acidentes que acontecem na nossa casa, no nosso dia a dia. Já aconteceu com você? Você caiu, subiu num banco e se machucou, ou se queimou num fogão, né? Então, esses acidentes, às vezes acontecem, são coisas corriqueiras do nosso dia a dia, mas às vezes acontecem acidentes muito graves que podem até levar à morte. Então, por isso que a gente está aqui para conversar sobre isso, para você se cuidar, para os pais e responsáveis de vocês ficarem atentos aos cuidados básicos que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Vamos lá? Então, para começar, eu tenho aqui uma casinha que eu trouxe para vocês, ó. Então, aqui é uma casa com vários cômodos. Essa é uma casa, é um desenho. Então, é uma casa de mentira. Não é uma casa igual de alguém, né? Tem algumas partes que tem na minha casa, tem algumas partes que tem na tua casa, mas é uma casa só pra gente conversar aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, tem o banheiro. O que será que tem o perigo de banheiro? O banheiro pode ter o perigo de se afogar na banheira ou se afogar num balde que tenha dentro do banheiro, que às vezes ficou lá para alguém limpar o banheiro. Tem o perigo dos remédios que podem nos intoxicar. Então, tem que ficar muito atento, tá? No quarto, nesse quarto aqui tem um beliche. O beliche pode ter um risco de queda, né? Então, a queda é um fator muito grande que tem muitos casos de acidentes com quedas, tanto em crianças quanto adultos. Na cozinha. A cozinha é um assunto que a gente vai conversar bastante aqui hoje, ó. Vocês já viram que aqui a gente tem um fogão, tem uma panela. A cozinha é um local da casa que pode ter muitos acidentes, né? Com fogo, com queimaduras. Então, é muito importante vocês sempre estarem atentos e sempre com um adulto auxiliando vocês. Então, aqui tem um escritório, a lavanderia onde fica a máquina de lavar roupa ou o tanque. Tudo isso são fatores que podem acabar causando acidentes dentro de casa. Então, lá na tela, vocês vão ver agora que tem a tela, essa imagem que eu estava mostrando para vocês, e a gente vamos marcar aonde que pode ter algum perigo de dentro de casa. Vamos junto comigo? A tela vai ficar aí com vocês. Então, olha lá, tem o primeiro, vocês estão vendo lá que tem um xizinho lá onde está a pipa? Por que será que tem aquele perigo de soltar pipa? É tão legal soltar pipa, né? Mas soltar pipa perto do fio de luz é muito perigoso. Então, tem que ficar atento. O outro perigo, olha lá, aquele ali é na cozinha. A cozinha são o forno de micro-ondas, o fogão, o forno do fogão. Todos esses lugares são lugares que tem que ficar atento, porque pode se queimar, pode causar outros acidentes. Ali embaixo tem a luz. A luz, a eletricidade também é um fator de risco que a gente tem que ficar atento. Depois, as tomadas, os eletrônicos, celulares, carregadores, tudo isso tem que ter cuidado também, porque pode pegar fogo, tá? Olha lá. A cadeira de rodinha pode ter queda, né? Então, também é um fator. Olha lá no banheiro, tem um fator do banheiro que pode escorregar, pode se afogar, são várias situações. E por último, lá na lavanderia, que tem o tanque, tem a máquina de lavar roupa, tem o balde, tem bacia. Tudo isso são fatores que podem causar acidentes domésticos. Então, voltando aqui, a gente vai ver que os acidentes domésticos, eles são tem muitos acidentes com as crianças, né, no Brasil. Então, muitas crianças são hospitalizadas, ficam internadas por causa de queimadura. Essa aula agora do 4º ano, a gente vai conversar muito sobre a queimadura. A queimadura é um dos fatores que mais causam acidentes com crianças e causam um número muito grande de internamentos de crianças aqui no Brasil.
Então, às vezes a gente queima e fica só um vermelho, dói bastante, mas fica um vermelho na mão. Mas tem casos de queimaduras que queima o corpo todo, queima por dentro e a gente não vê. Então é muito perigoso e é muito importante vocês sempre estarem atentos e com auxílio de algum adulto, tá? E a queimadura, ela deixa muitas sequelas permanentes, às vezes fica sequela na pele, às vezes o tratamento é bem demorado, tem que ficar muito tempo internado, às vezes causa danos até internamente, fica danos psicológicos que a gente fica com vergonha, né, ou às vezes até mesmo tem que algumas partes do corpo acabam ficando bem prejudicadas. Então, é muito importante vocês ficarem atentos, tá? Existem 2 tipos de queimadura. Tem as queimaduras escaldantes, que são aquelas queimaduras que são feitas com vapor ou com água quente. Então, se cai água quente na nossa pele, pode queimar, né? O vapor, às vezes só o vapor pode queimar o nosso rosto, a nossa pele. Geralmente, quando a gente está mexendo no fogão, a gente acaba queimando os membros superiores, né? Então, tem as queimaduras escaldantes e tem as queimaduras térmicas, que é quando a gente acaba queimando diretamente com fogo ou com objetos quentes. Então, se eu pego aqui na panela quente, eu vou me queimar, né? Ou se a panela tá muito quente, eu abro e vem o vapor, eu também posso me queimar. Então, é sempre muito importante vocês estarem atentos. E tem também a queimadura por materiais elétricos que dão curto e pegam fogo, né? Os fios elétricos ou até produtos inflamáveis como o álcool em gel, esses desodorantes aerosóis que a gente vai conversar também. Isso tudo causa incêndio e queimaduras muito graves, tá? Então, geralmente quando é com as crianças e mesmo com os adultos, essas queimaduras acontecem dentro de casa. É muito comum acontecer essas queimaduras, né, com o fogão, com a churrasqueira, às vezes fazendo alguma brincadeira, né, com isqueiro, com fósforo. Essas brincadeiras são perigosas e causam acidentes muito graves, tá? Então, fiquem atentos. A queimadura também, ela pode acontecer com os inflamáveis. Agora, numa época de pandemia, que a gente está falando muito do coronavírus, vocês escutam muito falar do uso do álcool em gel, né? Então, o álcool em gel é um jeito de transformar esse álcool para ele ficar menos perigoso, mas ele continua muito perigoso também, porque o álcool, quando ele é líquido, ele pega fogo mais rápido. O álcool em gel, ele pega fogo demora um pouco mais para pegar fogo e explodir, mas ele explode também. Então, é importante a gente passar o álcool em gel para proteger a nossa mão, para evitar o coronavírus, é muito importante, mas tem que tomar cuidado. Então, não pode deixar o álcool perto do fogão, não pode deixar manusear o álcool perto do fogo, tá? Então, isso são coisas sempre que vocês têm que ficar muito atento, até porque a gente tá usando muito álcool, né? Então, mesmo o álcool líquido é mais fácil ainda de pegar fogo. Então, se você tem na sua casa esse álcool, não manuseie sozinho, sempre manuseie com um adulto por perto, porque ele causa danos muito, muito sérios na nossa saúde, na nossa pele, tá? Então, cuidado, tanto você que tem um irmão mais novo também, não deixar ele manusear sozinho. Então, é sempre muito importante tomar cuidado com tudo isso, tá? Dentro disso tudo, a gente tem que lembrar que as crianças como você ou os seus irmãos menores, as crianças são mais vulneráveis a queimaduras. Sabe por quê? Primeiro, porque a pele das crianças, elas são mais sensíveis, são peles ainda mais delicadas, mais fininhas, então é muito mais fácil de queimar. E tem uma situação também que criança às vezes não tem noção do perigo. Quanto menor, menos noção a criança tem. Então, ela não tem noção do perigo de colocar a mão no fogão, de colocar a mão numa coisa quente, de mexer no álcool. O álcool é muito parecido com água. Se a gente não cuidar,
a criança menor se confunde com água. Então, tem que sempre tomar muito cuidado e estar atento e ficar sempre se informando dessas questões para não se prejudicar. Você que já é um pouquinho mais velho, você pode ajudar a cuidar das crianças menores, explicar para os adultos os cuidados que pode ter, né? Então, todo mundo tem que ficar sempre atento, porque as crianças sofrem acidentes domésticos, mas os adultos também. Então, todo mundo precisa saber, tá? Essa questão da queimadura é uma questão tão forte que vocês sabiam que lá na tela vai aparecer para vocês que no dia 6 de junho, aqui no Brasil, foi instituído o Dia Nacional de Lutas contra a Queimadura. Para eles instituírem esse dia, quer dizer que é um dia que porque tem muitos casos, né, de queimaduras. Então, esse dia é para divulgar e conscientizar medidas preventivas e redução de queimaduras e acidentes que envolvem essas questões. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a todos esses cuidados, tá? Outra questão também que acontece muito forte com a questão da queimadura, que às vezes tem algum lugar que está pegando fogo e a gente não se queima, mas a gente prejudica a nossa respiração por causa da fumaça que aquela queimadura causa. Então, vocês já viram, às vezes, uma imagem na televisão, ou às vezes mesmo pessoalmente, casos de locais que estão pegando fogo que causa aquela fumaça muito grande, né? Aquela fumaça é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, as pessoas que acabam ficando dentro desses locais que estão pegando fogo, às vezes elas acabam se prejudicando não por causa da queimadura, mas sim por causa da fumaça. Ou às vezes, por inalar essa fumaça, às vezes quente, acabam prejudicando. Então, se por um acaso vocês estiverem em algum lugar, alguma vez que está pegando fogo, que tenha fumaça, vocês têm que sair o mais rápido possível dali e chamar socorro longe do lugar da fumaça. Não pode ficar num lugar que tenha fumaça, porque a gente pode, às vezes, até morrer por causa de inalar essa fumaça, tá? Então, fiquem atentos a isso também. Seguindo lá na tela, tem um gráfico mostrando para vocês as internações por acidentes das crianças aqui no Paraná em 2019. Então, de 0 a 14 anos. Então, a maior índice de internamentos de crianças que foram para o hospital por acidentes domésticos foi por queda. Caiu do banco, quebrou o braço, caiu de bicicleta, todos esses foram os maiores. E o segundo maior é a queimadura, olha lá. Então, a queimadura é bem importante, é bem grande o número de acidentes, mas tem também sufocação, intoxicação, o trânsito, tá? O trânsito, infelizmente, aqui o número de internamentos é mais baixo, mas o número de acidentes no Paraná é muito alto. Ele é tão alto que, infelizmente, muitas vezes as crianças acabam morrendo nos acidentes de trânsito, porque estão sem cadeirinha, ou sem cintos de segurança, ou são atropeladas. Então, é um outro tema que a gente vai falar numa outra aula, numa outra oportunidade, mas que é um risco muito grande também que vocês têm que estar atentos também, tá? Seguindo ali, na tela também tem um monte de símbolos. Vocês já viram esses símbolos em algum lugar? Ó, tem ali o símbolo que significa que é explosivo, inflamável, oxidante. Vocês já viram? Acho que se vocês pensarem, acho que vocês já viram bastante esses símbolos em algum lugar. E tem um em especial que tá lá na tela agora, ó, que é aquele, parece uma fogueirinha. Então, vocês já viram em algum lugar? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui alguns objetos, que esse aqui é um desodorante aerosol, que a gente chama. Esse aqui é uma embalagem de álcool em gel, que também é aerosol. Esse aqui esse aqui não é álcool, é aerosol, não é álcool em gel. Esse aqui é o álcool em gel. Então, são coisas que a gente usa bastante hoje em dia, né? E todas as embalagens de álcool em gel ou de aerosol, ela tem esse selinho que vocês viram antes ali na tela. Ele é um selinho para dizer que ele é inflamável, que quer dizer isso? Que ele pega fogo, que ele pode
né, pegar fogo, que ele pode prejudicar a gente. Então, olhem nas embalagens a partir de agora, que tem essas embalagens sempre atrás, assim, na embalagem tem um símbolozinho bem pequenininho. Aqui na tela vocês não vão conseguir ver na embalagem, mas é bem pequenininho atrás das embalagens tem. Então, quando vocês estiverem aí na casa de vocês ou forem no mercado, vocês podem observar esses símbolos. Esses símbolos também existem para nos orientar e para a gente perceber o quanto é perigoso ou não essas substâncias que a gente está consumindo, tá? Então, seguindo lá, ali na tela tem uma imagem para vocês ali, ó. Tem uma imagem de uma panela com bastante óleo, né? Outra panela pegando fogo. Tem ali um celular que explodiu ali, tá pegando fogo. Tem uma tomada cheia de coisa ligada com fio. Outras duas imagens da panela no fogão. Então, vocês viram que essas são imagens bem cotidianas, né? Que a gente pode ver toda hora dentro da nossa casa. São imagens que a gente sempre vê, né, da panela, a gente vê de coisas, e vocês viram que a panela ali tinha pegado fogo, né? Então, são situações que podem acontecer, e quando a gente é criança, a gente não vai conseguir resolver esses problemas sozinhos. Então, sempre é muito importante vocês estarem com um adulto para proteger. Se acontecer um acidente, pedir ajuda, pode chamar o bombeiro, né, ir para a unidade de saúde, se der tempo, porque são situações muito perigosas e que a gente pode evitar, tá? Outra situação que acontece muito, principalmente agora que vai estar chegando o final do ano, que vem o ano novo, são os fogos de artifício, aquelas bombinhas, né? Que são legais, é legal a gente ver aquele barulho, é muito bonito de ver, mas são muito perigosas. São pessoas que acabam se queimando, né? Machucando partes dos membros, principalmente do braço e da mão. Então, os fogos de artifício são algo que vocês têm que sempre, vocês crianças nunca podem manipular, e quem manipula sempre são adultos que são profissionais, que sabem mexer naquilo ali, não é qualquer pessoa que pode mexer, tá? Então, é um cuidado muito importante. Então, dentro de casa, quais são as dicas que a gente pode ter para prevenir essas questões de acidentes domésticos? Por exemplo, na cozinha, se eu tenho fogão aqui, esse aqui, ó, é o cabo da panela. Se eu deixar o cabo da panela virado para fora, se alguém passa aqui perto do fogão, ela pode esbarrar e derrubar a panela. Então, uma das dicas é sempre deixar o cabo da panela virado para a parte de dentro do fogão, para ninguém esbarrar, tá? Outra coisa bem importante, quando estiver cozinhando, né, o adulto nunca deve ficar com a criança no colo. Por quê? Porque às vezes a criança está chorando, ainda o adulto está cozinhando, e se está com a criança no colo e mexendo no fogão, é muito perigoso. Pode voar coisas quentes na pele da criança, a criança pode esbarrar na panela, então tem que tomar esse cuidado também, tá? Também, aqui nesse meu fogão que eu trouxe aqui para vocês, é um fogão de 2 bocas só, mas aqueles fogões que são maiores, que tem 4 ou até mais bocas, também usar as bocas de trás do fogão, que também é um jeito também de proteger mais e ficar mais longe do acesso de crianças e de outras, às vezes, animais domésticos e até do adulto de esbarrar, tá? E outra coisa que é bem importante também é cuidar com a temperatura da água do banho. Às vezes, na hora de esquentar a água para um neném tomar na banheira ou numa bacia, ou às vezes ligar o chuveiro e tá muito quente, é sempre bom cuidar dessa temperatura, principalmente com as crianças, porque a pelezinha delas são mais sensíveis, lembra que a gente conversou? Então, é muito fácil de queimar a pele também com a água do banho, tá? Então, essas são algumas dicas que vocês podem ficar atentos em casa. Outras questões também que a gente tem aqui, que eu trouxe aqui para vocês numa caixa, são as tomadas. Olha aqui, eu tenho várias tomadas aqui, ó. Essas tomadas que às vezes ficam fio
esses fios desencapados que a gente chama aqui, ó, para fora, isso também é um risco muito grande de dar um curto, sair uma faísca e pegar fogo. Ou às vezes a gente tem uma tomada só perto da televisão e daí a gente quer ligar a televisão, a gente quer ligar o celular, a gente quer ligar o ventilador quando tá calor, o aquecedor quando tá frio, e vai ligando tudo na mesma tomada. Isso é muito perigoso, porque sobrecarrega a tomada e pode pegar fogo, tá? Então, é um cuidado que vocês podem ter em casa também. Ou em relação ao celular, os eletrônicos, é muito perigoso também a gente usar o telefone, às vezes, com ele ligado na tomada. Então, é importante ficar atento, tá? Não empinar pipas perto dos fios de luz, desligar o chuveiro antes de mudar a temperatura, também são dicas importantes para vocês, tá? Claro que, como eu já disse, não dá para ficar usando fósforo, não dá para ficar usando vela, brincando com isso, que fogo não é brincadeira, tá bom? Então agora, hoje a gente trouxe nessa aula uma coisa muito especial. A gente trouxe um vídeo para vocês que foi feito lá no Corpo de Bombeiros. São uma soldada mulher que fez esse vídeo para vocês e ela vai trazer dicas sobre a queimadura. Vamos lá? Olá, tudo bem? Você sabia que o fogo é muito perigoso e pode causar queimaduras graves? Isso mesmo, fogo não é brinquedo e só os adultos podem mexer com ele. Você sabia que dentro da sua casa há vários lugares em que o fogo está presente? Isso mesmo, churrasqueiras, cozinha, aquecedores e forno a lenha. Por isso, você deve conversar com a sua família para que juntos vocês tomem alguns cuidados e ninguém se machuque. Quando alguém estiver cozinhando, é muito importante que os cabos da panela fiquem virados para dentro, para evitar acidentes. Dessa forma, você evita esbarrar e derrubar a comida quente em você. Fósforos, isqueiros, álcool em gel e álcool líquido são objetos que somente adultos podem mexer, pois eles podem causar grandes queimaduras e até um incêndio em sua casa. Por isso, tome muito cuidado. Cuide de você e cuide da sua família. Gostaram do vídeo? Esse vídeo foi feito lá pelo Corpo de Bombeiros do Paraná e foi feito pela a soldada que trouxe todas essas informações muito bacanas pra gente, né? Então, quando a gente fala de bombeiro, a gente sempre lembra de um homem, né? E vocês viram como as mulheres também estão muito presentes lá e fazendo trabalhos muito bacanas, né? Ainda mais contribuindo com a gente com esse vídeo. E para continuar, a gente vai fazer uma atividade rapidinha e vamos fazer juntas. E depois, para concluir, vocês podem só fazer um desenho de qual atitude vocês vão mudar agora para se cuidar. Então, tem o balão lá e a gente vai preencher essa frase. Então, a frase lá. Quando um adulto estiver cozinhando, o cabo da... Qual palavra tá lá? Deve ficar virado para o lado de... Então, o cabo da panela deve ficar virado para o lado de dentro, né? A segunda frase. Quando estivermos com o fogo aceso, não podemos mexer perto da chama. Então, não devemos mexer com o álcool. Lembra que o álcool é uma substância muito inflamável, o que pega fogo muito fácil. Depois, sacos plásticos, fósforos, isqueiros, álcool, objetos de vidro, cerâmicas e facas devem ficar fora do alcance das crianças. Vocês que já são um pouco mais velhos, a gente sabe que vocês já mexem com essas coisas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, não é brinquedo, né? Então, vocês sempre tem que estar um adulto por perto. Então, é sempre muito importante vocês estarem atentos aos cuidados com esses objetos, tá? Depois, não use o que compridas na mesa? Toalhas. A toalha não pode ser comprida porque às vezes pode engatar e derrubar tudo que está em cima da mesa. Então, às vezes pode ter um leite quente, uma comida quente, pode derrubar e fazer um acidente muito grave, né? E depois, não devemos mexer no
quando estiver carregando na tomada. O que a gente não pode mexer? No celular. Hoje em dia a gente tem usado muito o celular, né? Então, quando estiver mexendo no celular, falando no celular, tira do carregador, porque senão é muito perigoso, tá? Então, dessas frases aqui que a gente viu agora, vocês escolhem uma para qual cuidado que vocês vão ficar mais atentos a partir de agora, tá? E para continuar, a gente trouxe um outro vídeo para vocês, que é um vídeo que ele faz um resumo de todos os acidentes que a gente pode ocorrer dentro de casa para vocês ficarem atentos. Vamos assistir? Olá, visitador e visitadora do programa Criança Feliz. Essa semana, o Fundo ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Ministério da Cidadania, preparou um material sobre como prevenir acidentes domésticos envolvendo crianças. Esse assunto é muito importante nesse momento, pois as crianças têm passado mais tempo em casa durante a pandemia da Covid-19. Mesmo entre famílias que amam e cuidam bem dos seus filhos, acidentes como asfixia, queimadura, intoxicação, choque elétrico, afogamento, quedas, entre outros, podem acontecer durante um pequeno período de distração do cuidador. Contamos com você para orientar as famílias a respeito de possíveis riscos. Agora vamos às dicas. Como as crianças ainda são pequenas e muito curiosas para descobrir o mundo ao seu redor, elas estão constantemente explorando objetos e o ambiente. Por isso, é importante que o espaço doméstico seja adaptado e seguro e que a criança seja constantemente cuidada por um adulto responsável e de confiança. Atenção! Uma criança nunca deve cuidar de outra criança. Oriente sobre a importância de manter objetos pontudos ou perigosos como isqueiros, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Produtos de limpeza, medicamentos e produtos de higiene devem estar em lugares altos ou trancados. Esses objetos e produtos podem causar queimaduras, cortes e sufocamento ou intoxicação. Crianças não devem ficar sozinhas próximas de escadas, sacadas e janelas que ofereçam perigo de queda. Se possível, oriente sobre redes de proteção ou grades nesses espaços. Além disso, informe a família sobre a importância de evitar posicionar móveis que a criança possa escalar perto de janelas não teladas. As tomadas elétricas e fios desencapados devem ser protegidos com protetores ou esparadrapo, ou não devem estar visíveis para a criança. Oriente a família a não utilizar vários equipamentos em uma mesma tomada para evitar choques elétricos. A família deve prestar atenção nos brinquedos das crianças e evitar brinquedos com pontas afiadas ou com peças pequenas que possam ser levados à boca, evitando a criança de se machucar ou até mesmo engasgar ou sufocar. Os brinquedos devem ser higienizados com frequência. Oriente a família a sempre supervisionar o banho da criança e não deixá-la sozinha. Deve-se também evitar baldes e bacias com água em locais de fácil acesso às crianças e deixar o vaso sanitário, tanques e poços sempre protegidos e cobertos. Estas medidas, além de proteger as crianças contra afogamento, previnem a proliferação do mosquito da dengue. Em alguns casos, a família pode cuidar da lesão sofrida pela criança em sua própria casa. Lembre-se que antes de manusear qualquer ferimento, é preciso lavar as mãos com água e sabão. Pequenos cortes e ralados também devem ser lavados com água e sabão até a retirada de toda a sujeira. Quando uma criança cai e se machuca, uma compressa de gelo ou água fria com panos limpos pode ajudar a diminuir a dor e o inchaço. A família nunca deve utilizar substâncias como terra, pó de café, pasta de dente ou açúcar para tratar qualquer tipo de ferimento na criança. Em caso de queimaduras leves, nenhuma pomada ou remédio caseiro deve ser usado e as bolhas não devem ser furadas. A família deve levar a criança ao serviço de saúde. Se a criança cair e permanecer inconsciente, deve-se manter a criança na mesma posição em que caiu e chamar imediatamente o serviço de socorro. Em casos de acidentes mais graves, como intoxicação e envenenamento, ou em qualquer suspeita de algo grave, a família deve procurar um hospital, unidade de saúde, ou pode também acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo número 192. Com todas essas dicas, as crianças poderão brincar e se desenvolver de forma mais segura. Assim, chegamos ao final de uma série de materiais para apoiar você durante o contexto da pandemia. Agradecemos muito sua atenção e seu trabalho realizado nessas últimas semanas.
Então, esse vídeo trouxe muitas informações importantes pra gente sobre os acidentes domésticos, né? Então, essa aula foi para vocês ficarem atentos a todos os perigos que podem ocorrer e, caso com todos esses cuidados ainda vocês acontecer algum acidente, lembrem de pedir ajuda para um adulto, chamar os bombeiros ou a unidade de saúde, tá bom? Até a próxima. Tchau!